e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Estou eu aqui nesta oportunidade, a qual o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, tem concedido para mim uma oportunidade de poder tirar um momento, de podermos estar compartilhando com os irmãos e amigos. Quero dizer que esta noite passada, as madrugadas onde eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor Jesus colocou algo no meu coração e pedindo para mim que eu viesse aqui compartilhar com os irmãos e com amigos o meu chamado para o ministério, o meu chamado para a obra. E meio a esse chamado, tantas e muitas experiências que eu já tive com Deus. E também eu quero estar compartilhando com os irmãos, que é maravilhoso nós servir ao nosso Deus. E diz a Bíblia no Salmo de número 100, no versículo de número 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Com esta palavra eu quero dizer para você, prezado irmão em Cristo Jesus, meus amigos que estão me ouvindo, quero pedir um tempo, uns minutos da sua atenção para você ouvir o meu testemunho, o chamado de Deus na minha vida. Tire o seu tempo e que você possa meditar, e depois após você possa estar compartilhando com seus amigos, deixando seu comentário, em nome de Jesus. Eu me chamo Josias Vutkowski do Nascimento. Eu moro na cidade aqui em Rondolândia, Mato Grosso, e aqui nós estamos na subsede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, hoje com o ministério de evangelista. Mas eu quero dizer algo para os irmãos, ainda na minha juventude, aonde eu frequentava uma escola, estudando, e sempre o desejo do meu coração era se formar um engenheiro, um arquiteto. Era o desejo do meu coração. Sempre fazia as maquetes, desenhos, e é o que eu pensava e projetava de ser. No passar do tempo, e a gente eu sempre gostei, desde de adolescente, dos meus 12 anos, me lembro que eu sempre gostei de fazer a obra do Senhor. E na época eu tinha uma bicicleta e eu andava longe, era muito mais de 10 quilômetros, todo final de semana eu saía visitando as casas das pessoas, orando, pregando a palavra, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Isso eu fiz muitas vezes. Andava daqui para a minha cidade, onde eu moro, 15 quilômetros, eu ia de bicicleta nesse tempo, nas vigílias, nos trabalhos da igreja, sempre envolvido em prol do reino de Deus. Um certo dia, eu estava estudando na sala de aula, e aonde eu senti um chamado muito forte no meu coração, aleluias,
E Deus falava comigo, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. E Deus falava comigo e Ele queria eu empenhado na sua obra. Eu me lembro que o Senhor me tomou naquela sala de aula, e para mim parece que naquele momento ali o céu tinha baixado até onde eu estava, ou até tinha subido. Eu só sei que eu senti uma presença muito forte de Deus dentro do meu coração. Aleluias. E daquele dia em diante, prezado irmão e amigo, nunca mais eu pisei os meus pés em uma sala de aula. Glória a Deus. Sempre dedicando a minha vida em prol da obra do Senhor Jesus. Mesmo ainda solteiro, eu continuei fazendo a obra do Senhor. Em poucos tempos depois disso, recebi o encargo de tomar conta de uma congregação aqui próximo, aonde nós moramos, e aonde eu andava cerca aí mais ou menos uns 8 quilômetros de casa, de bicicleta, para tomar conta da igreja. E foi só maravilha, foi só bênção. Depois dali, o Senhor Jesus me selou com o Espírito Santo, aonde nós orava a Deus, buscando ao Senhor nos montes, debaixo das pedras, e Deus me selou com a promessa do batismo com o Espírito Santo. E assim, meus irmãos, eu continuei firme na caminhada, fazendo propósito, e Deus atendendo, Deus respondendo. E em meio a esta caminhada, nós encontramos as barreiras, a dificuldade, mas o que arde em nosso coração é a certeza da convicção do chamado. Se você tem a convicção, aleluia, do seu chamado pela obra do Senhor Jesus, fica firme, porque o Deus que lhe prometeu é o Deus que garante a sua bênção, a sua vitória. Eu me lembro, uma vez, o Senhor Jesus, Ele pediu para mim andar uns 10 quilômetros. Eu lembro como fosse uma tarde, e Deus, Ele falou no meu coração que eu deveria ir na casa de uma família para falar do seu amor. E me lembro que era tarde, tinha chovido, e eu disse para o Senhor que não iria naquele momento, que eu iria outro dia. E Deus falou comigo: eu preciso que você vai hoje lá. Glória a Deus. E eu disse para o Senhor que eu não iria, que eu iria outro dia, que tinha chovido bastante. Na época não tinha moto, não tinha carro, era uma bicicleta que eu tinha. Me lembro, meus irmãos, que de repente, quando eu falei para o Senhor que não ia, e ali fiquei, por pensar que não, passar alguns minutos, eu comecei a perceber que a minha visão começou a se escurecer. E ali, preocupado com a minha visão, que estava ficando turvo, cheguei até minha mãe e disse a ela: mãe, eu estou ficando a minha visão escura, embaçada. Eu lembro que ela disse que poderia ser algo de pressão, uma coisa assim, mas ele continuou escurecendo as vistas. Aleluia. Eu lembro que eu corri para o meu quarto, dobrei meu joelho, beirando a minha cama, glória a Deus, e falei com o Senhor: Jesus, tem misericórdia, Senhor, de mim. Parece que eu estou ficando cego. Meus irmãos e amigos, naquele momento, a voz do Espírito Santo e bradou no meu coração e disse para mim: se você não fazer o que eu te mando, a partir de hoje eu te deixo você cego. Naquele momento eu pedi perdão para o Senhor Jesus e disse para Ele que eu iria lá. E o Senhor, naquele momento, o Senhor tornou a limpar
a minha visão, aleluia. E eu peguei a minha bicicleta e fui fazer a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, essas são e muitas outras, porque se eu for aqui contar todo esse vídeo, eu vou passar muitas horas falando de experiência com Deus, pelo chamado que o Deus me chamou na obra. É como está dizendo aqui o versículo: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. Deus nos escolheu, meus irmãos. Deus, Ele te chamou você para uma obra. Ele te escolheu para você fazer algo para Ele. Não queira fugir. E de forma alguma, meus irmãos, aqueles que têm um chamado de Deus e é escolhido pelo Senhor, mesmo que Ele tentar, mesmo que você queira sair, mas não saia, porque Deus, Ele te chamou e Ele te escolheu. E a Bíblia diz: se passares pelo fogo, eu estou contigo. Aonde você põe a planta dos seus pés, o Senhor Deus está contigo. Meus irmãos e amigos, quantos livramentos o Senhor me deu para mim, para minha família, e muitos, porque o Senhor é real, Deus é maravilhoso. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E eu larguei tudo, aquele desejo do meu coração que eu tinha de se tornar um arquiteto. Aleluias. Nunca mais voltei na sala de aula para ajudar, porque eu sempre me envolvi em prol do reino do Senhor Jesus. E quero dizer mais para você que está me vendo, assistindo: o meu Deus é o Deus da providência. O Senhor lhe provê todas as coisas em nossas vidas. E a Bíblia diz: nós não podemos ficar ansiosos, preocupados, o que nós vamos comer amanhã, o que vamos fazer, mas devemos entregar a nossa vida diante do Senhor, porque é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você e da sua família. Eu sou prova disso, meus irmãos. Eu tenho prova, sou prova real, o que Deus fez, o que Deus faz na minha vida. Eu tenho um chamado muito forte do Senhor, e às vezes o inimigo tem se levantado, mas Deus tem dado vitória. Como Deus disse a Abraão, segundo a paz de Deus, que ele era amigo de Deus, e Deus avisava todas as coisas. Assim são aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que andam nos estatutos, nos mandamentos do Senhor, aqueles que obedecem à palavra. Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. E Deus não deixa acontecer nada na sua vida sem antes que Ele venha lhe avisar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus Ele chamar, não se preocupe, porque Ele é dono de tudo. Ele conhece todas as coisas. Glorifica ao Senhor Jesus, porque desde quando eu nasci no lar evangélico, sempre estive na presença do Senhor, como de criança, adolescente, jovem. Louvado seja o nome do Senhor, tem permanecido diante da presença do Senhor Jesus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, com muitas bênçãos de Deus para contar para vocês, que Deus é real, Ele é maravilhoso. Deus cuida de mim, da minha família, nos mínimos detalhes. Quer dizer, para os irmãos e amigos, só muitas vezes a gente está em casa, a gente desejar alguma coisa, comer alguma coisa, ou vestir, ou ter alguma coisa, só da gente conversar em casa, mas minha esposa, e
quando é à tarde, a providência de Deus, ela chega. Me lembro um dia, tinha ido na cidade, cheguei em casa, minha esposa diz que ela estava com vontade de comer uma pamonha, e nós não tínhamos condição de comprar um milho. Me lembro que nós conversamos, estávamos deitados, descansando do almoço, e de repente, meia hora depois que nós tínhamos conversado, estava descansando, aí chegou um rapaz com a moto no terreiro de casa, meus irmãos, para a glória de Deus, com um saco grande de milho verde, e ele trouxe para nós aqui em casa. Deus é o Deus da providência, o Deus que cuida. Outro dia, minha esposa disse que estava com vontade de comer uma abóbora. Quando foi a par da tarde, veio um vizinho e trouxe para nós um saco de abóbora madura. Irmãos, isso é para a glória de Deus. Todos aqueles que procurarem dedicar a sua vida ao Senhor, Ele cuida dos seus, cuida de você, cuida da sua família. Então são muitas outras experiências, aleluia, eu creio que vou estar trazendo em outro vídeo, contando as mais experiências que eu já passei, o que eu já enfrentei, e que a mão de Deus, ela continua estendida para nos livrar. O mesmo Deus de Daniel é o meu Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o meu Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. E temos testemunho, já oremos e Jesus já tem curado pessoas enfermas, pessoas cancerosas, como tem um testemunho também da minha mãe, que ela foi cometida por um câncer, e aonde eu comecei a pastorear a igreja onde eu estou hoje, 30 dias depois que eu estava pastoreando, o Senhor meu Deus me deu uma revisão, uma revelação que eu fazia o velório da minha própria mãe. Após essa visão, essa revelação que Deus me deu, 30 dias depois nós descobrimos que ela estava com câncer, no estado grave, e os médicos deu 20 dias de vida para minha mãe. Aonde eu entrei em um clamor e reuni todos meus irmãos, e nós reunimos em oração um clamor a Deus, por 30 dias, aleluia. E os médicos querendo encaminhar ela para Porto Velho, ou Cuiabá, para fazer a radioquimioterapia. E eu cheguei ao gabinete do médico, mas meu pai diz, a minha mãe e meu pai, a mãe não vai fazer radioquimioterapia nenhuma. E o Jesus que eu sirvo, Ele é um Deus de milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Deus ouviu nossa oração e respondeu com a vitória. E lembro que o médico diz para mim, mas meu pai assinou um termo de responsabilidade, ali assinamos, e para a glória do nome do Senhor, com 30 dias nós oremos. Passou os dias, os 40 dias, e nós voltemos ao hospital, ao médico de novo, para realizar os exames. Glória a Deus. E para a glória do nome do Senhor Jesus, a minha mãe não tem nada, já vai 6 anos que a minha mãe foi curada de um câncer. Já estava em 4 locais no corpo, e ali os médicos deu 20 dias de vidas, mas para a glória do nome do Senhor, já vai para 6 anos que minha mãe está juntamente conosco, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Isto é para a glória do Senhor Jesus. O Deus que nós servimos hoje, meus irmãos, Ele faz milagre, Ele continua falando, mas muitos ainda não creem em revelação, não creem na palavra ainda, e diz que Deus não fala com comedor de feijão. Pois é, quer dizer para você que eu sou prova que Deus, Ele fala comigo,
E tudo que Deus tem falado, Deus tem se cumprido, porque Ele é fiel na nossa vida. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Ainda na terra existem homens e mulheres que ficam de joelho dobrado na presença do Senhor e que obedecem o ídolo do Senhor Jesus e ama a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, porque a Bíblia diz: só entende as coisas espirituais aqueles que são espiritual. Agora você que é carnal, que não tem o Espírito de Deus na vida, nunca e jamais você vai conseguir entender o trabalhar de Deus na vida de um ser humano. Mas se você é espiritual, você consegue entender e sabe que o Deus que nós servimos, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando. Eu quero voltar em outro vídeo contando mais das minhas experiências com Deus. São muitas experiências com Deus que eu tenho para contar para os irmãos. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus colocar no meu coração para gravar esse vídeo e testemunhar das grandezas que Ele tem feito na minha vida e na vida de muitos. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Nos ajude compartilhando esse vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, se inscreve no canal, ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor Jesus. Assim eu quero neste momento orar por você e agradecer a você por ter tirado esses minutos, esse tempo, para nós meditarmos um pouquinho o que Deus Ele tem, o que Ele faz na nossa vida. Soberano Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, estou aqui agradecendo, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui gravando esse vídeo. Fala, Senhor, em cada coração. Opera milagre, opera maravilha, Pai querido. Eu te peço que as bênçãos eternas, Pai, alcancem sobre eles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. No próximo vídeo eu estarei voltando e contando as minhas experiências com Deus, em nome de Jesus.